eu vou estar começando com a parte teórica, para continuar o conteúdo de vocês, e a partir desse conteúdo teórico eu vou inserir as práticas que são pertinentes a ele, né? Então, as práticas relacionadas já com o nosso último conteúdo aqui, para estar auxiliando vocês ali a desenvolver também esse processo. Então, a partir disso ali, eu deixo como sugestão, se vocês quiserem acessar lá e realizar as atividades, é bem bacana, mas não vai ser obrigatório. Eu vou estar auxiliando vocês, mas não é nada obrigatório ali estar fazendo. Nossas práticas vão ser um pouquinho diferentes. Então vamos lá. Na aula de hoje eu vou continuar então de onde a gente parou lá na última aula. Então a gente estava falando sobre a parte de manutenção, recuperação e reforço de estruturas. Então a gente já estava partindo um pouquinho mais ali para a parte de executivo, então como que a gente realiza, né, esses reparos. Eu tinha falado para vocês ali da escarificação, como que era feita e tal. E aqui eu vou falar um pouquinho mais do procedimento, então, que é realizado para estar fazendo esse processo de escarificação e preparação do nosso local ali, para estar fazendo um reparo. Então, se vocês lembram lá, a gente delimita uma pequena área ali que vai ser a área que está problemática. Então, por exemplo, foi verificada uma trinca aqui, ou a presença de algum agente agressivo, alguma coisa nesse sentido. Ou pode ser até um buraco aqui que está presente nessa região, aqui como nesse exemplo. Então, beleza. A gente vai ali e delimita essa área, que é uma área, dependendo do tipo de patologia que a gente vai ter, de manifestação patológica, a gente vai estar delimitando uma área maior ou menor. Beleza, delimitei essa área. O que eu faço agora? Agora eu preciso preparar essa seção. Então, o primeiro passo para estar preparando essa seção aqui vai ser delimitar uma região maior ainda e abranja toda essa parte, toda essa área aqui que está com uma manifestação patológica. Por quê? Porque eu não posso deixar nenhum canto aqui que ainda vai estar presente. Por exemplo, se for uma região onde tem agentes agressivos, eu tenho que retirar toda aquela presença dos agentes agressivos ali, pelo menos nessa parte concentrada, para eu poder estar renovando a vida útil da minha estrutura. Então, como que eu vou fazer isso? Vou estar delimitando aqui uma área maior. Geralmente a gente tenta ali aumentar em 2 ou 3 centímetros, sempre que possível, pelo menos para estar abrangendo tudo. E vai fazer então o corte, delimitando essa área que geralmente é um quadrado. Pode ser circular também, dependendo, não tem problema nenhum. E beleza, delimitei a área aqui que vai ser trabalhada. E a partir disso eu vou retirar todo esse material que está aqui dentro. Então eu vou retirando tudo aqui dentro. Vou retirando tudo que está aqui dentro para não ficar nenhum material contaminado, nenhum material fissurado, nem nada ali que já não tem as propriedades que ele deveria ter. E como que eu vou fazer isso? Inicialmente eu posso usar ali materiais pesados, uma picaretinha, qualquer elemento de pressão ali que eu vou tirando, uma broca, por exemplo, pode estar auxiliando nisso. E depois eu vou estar fazendo a escarificação. O que é essa escarificação? Então, é a aplicação aqui com um equipamento, uma máquina, pode ser novamente aqui uma broca. Eu vou estar trabalhando esses cantinhos aqui do buraco que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu não quero deixar uma quina ali, eu vou deixar ele um pouco mais arredondado, um pouco mais trabalhável ali, para não estar fazendo uma quina, que na verdade uma quina seria uma região de tensão. Por que eu não quero uma região de tensão? Porque é um ponto de fragilidade ali, então eu quero deixar uma região um pouco mais preparada ali, um pouco mais rígida, que consiga estar absorvendo ali, tendo uma área de contato melhor com o material que eu vou estar colocando ali para reparar aquela região. Então eu vou estar trabalhando aqui, vou retirar todo esse material, vou trabalhar os cantinhos, retirando tudo aqui, e vou preparar essa superfície. Como que eu vou preparar essa superfície? Vou colocar alguns tipos de materiais ali, que eu já vou falar para vocês, o que a gente pode estar colocando para estar preparando. Então vou primeiro ali, vou retirar toda a poeira, vou molhar aquele local. Por que eu vou molhar? Porque quando a gente trabalha com argamassas, concretos, qualquer material cimentício, esses materiais dependem de água. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um concreto no seco, sem estar molhando esse substrato aqui, o que vai acontecer? A água que estava ali no meu concreto, na mistura que eu fiz, ela vai ser absorvida por essa parte aqui que já está seca. Então eu vou estar retirando a água do concreto que eu acabei de colocar, ou da argamassa que eu acabei de colocar, e vou estar modificando o fator água-cimento.
Ah, professor, é o fim do mundo esse fator água cimento? Depende da situação, sim, porque dependendo de como, de quantidade ali de material que você vai estar, de água que você vai estar retirando daquele material que você colocou, pode ser que você altere muitas propriedades e aquele material não vai resistir. Então, por exemplo, se for um pilar, uma viga, alguma coisa assim, pode estar alterando sim, pode estar gerando problemas bem grandes ali, talvez até maiores do que o dano que você tinha naquela região. Então tem que cuidar sim, você sempre tem que estar molhando ali esse substrato para ele não absorver essa água. Por que, que ele não vai absorver? Porque ele já está molhado, então não tem como ele puxar mais água da mistura que você está colocando ali. Então isso é um cuidado também bem importante de ter. Ah, professor, vou molhar ali, então é só encher de água, fazer igual um baldinho. Não vai encher tanto de água assim. Você vai apenas molhar aquela superfície, não vai deixar poças nem nada, porque isso também alteraria e acabaria modificando essa região. Então você vai aplicar aqui algum material de reparo. Aqui no caso no livro de vocês estava o exemplo lá da argamassa de reparo. A gente já vai ver mais alguns aqui, mas tem vários materiais que a gente pode estar aplicando aqui nessa superfície para estar realizando a recuperação daquela estrutura. Então vamos lá. Então beleza, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente faz o reparo quando a gente tem uma estrutura de concreto armado. Então como que vai funcionar? Então aqui quando a gente tem armaduras, e a gente já verificou ali a presença de agentes agressivos, a integridade dos elementos metálicos, o que a gente vai fazer? Então a gente já preparou, a gente já retirou ali aquele concreto que estava contaminado e tudo mais, ou que estava deteriorado, e agora a gente vai trabalhar só na parte de recuperação. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer de novo lá aquela parte que eu falei para vocês. Então a gente vai retirando aqui o material que está possivelmente contaminado ou degradado já, pode ser com uma maquita, com uma marreta, qualquer coisa aqui. A gente vai fazer uma limpeza, então, bem adequada desse local, bem bonitinha. Uma limpeza, primeiro com escova metálica aqui, né, para retirar a parte bem grossa ali, os dejetos mesmo que ficaram posicionados ali. Depois com um pincelzinho a gente vai lá, vai limpar a armadura. Tem uma etapa aqui que não está descrita no livro de vocês, que é o que? Aplicação de pinturas com zinco nas hastes metálicas. Por que, que a gente vai fazer essa aplicação com zinco? Porque esse material ele vai dar uma proteção extra para nossa armadura, impedindo então a presença de manifestações patológicas, por exemplo, devido ao ataque por cloretos. Por quê? Porque o zinco vai formar uma camada ali de proteção a mais em cima da minha superfície metálica, então vai auxiliar bastante ali a proteção dessa região, pelo menos, que estava sendo mais agredida pela presença dos íons agressivos ali nessa região. Então, vai auxiliar bastante e dificilmente vai dar problemas de novo. Ele fica mais ou menos com esse aspecto aqui. Geralmente as tintas zincadas elas têm esse aspecto acinzentado, então ela fica mais ou menos assim. Mas também tem outras que não tem só zinco daí em sua composição, daí varia, né, dependendo do que você vai estar, com qual finalidade que você vai estar aplicando esse elemento ali. Pode ter, por exemplo, essas tintas avermelhadas aqui, se eu não me engano, elas têm cobre na composição, que também vão estar gerando ainda mais uma proteção, dependendo do ambiente e da agressividade. E aqui, provavelmente, ela está aplicando essa proteção maior ainda, porque o cobrimento dessa viga é insuficiente, então ela tem que aplicar um material ainda mais protetivo ali, para prolongar a sua vida útil. Tá, beleza, professor, agora eu já tratei a minha armadura ali, o que, que eu faço agora? Então aqui modifica um pouquinho, porque a gente precisa aplicar uma forma, como a gente está colocando concreto, né? O concreto já é um pouco mais fluido, né? Um pouco mais líquido ali, se a gente for pensar bem. Então a gente precisa prender ele no lugar. Em um pilar, por exemplo, isso pode ser um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque um pilar ele tá de pé, né? E se a gente for deixar ali, tentar colocar um concreto de ladinho no pilar de pé, ele vai escorrer, simplesmente não vai ficar nada ali. Então como que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma forma, e essa forma ela tem mais ou menos esse formato aqui, é um negócio bem padrãozinho, tem mais ou menos esse formato que é quase um funilzinho aqui pra gente estar colocando. Beleza, eu fiz essa forma aqui e eu vou amarrar ela no pilar, então eu vou ali, vou enlaçar ela em volta de todo o pilar, prender ela de qualquer forma ali. Quem trabalha com forma sabe fazer isso bem tranquilo. E eu vou então jogar o concreto aqui, lançar um material, pode ser um concreto ou uma argamassa um pouco mais densa também,
dependendo da situação, pode servir. E eu vou posicionar esse material aqui dentro. Beleza, eu vou deixar ele secando, eu vou preencher até aqui, na verdade, né? E vou deixar ele secando. Quando ele secar e eu retirar a forma, ele vai ficar mais ou menos com esse pedacinho aqui para fora. Então esse pedacinho aqui, ele não é interessante pro nosso concreto. Por quê? Porque ele vai ficar um excesso aqui no pilar e vai ficar aparente, atrapalhando ali a nossa locomoção ou o aspecto estético mesmo. Então eu preciso retirar. E depois disso, depois que já está seco, eu vou simplesmente retirar essa parte aqui com um martelo, um martelete, alguma coisa assim, e tá tranquilo. Então mais ou menos assim que a gente faz um reparo em um pilar de concreto armado quando a gente tem a presença de agentes agressivos ali. E agora eu vou falar um pouquinho dos materiais que podem ser colocados ali para estar fazendo a manutenção ou reparo das nossas estruturas. Então a gente tem o primeiro deles, que vai ser uma pasta de cimento injetável. Então é uma pasta ali que ela é bem fluida, mas ela não é fluida pela grande presença de água. Então, na verdade, ela tem um baixo fator de água-cimento. E como que se ela tem um baixo fator água-cimento, como que eu consigo, então, que ela tenha uma fluidez elevada? Porque eu vou utilizar muitos aditivos ou plastificantes ou super plastificantes que têm quase a mesma função. Então, de uma maneira geral ali, eles aumentam a fluidez da minha mistura, eles diminuem a tensão superficial dos meus elementos ali, então eles espalham mais a estrutura. Eu vou estar utilizando uma quantidade relativamente grande desses aditivos para estar diminuindo o fator água-cimento e eu conseguir com que essa argamassa seja um pouquinho melhor, tenha uma resistência um pouquinho melhor, promovendo então a ancoragem ali desse material com o material antigo e a aderência entre eles. Então eu preciso promover com que ali a superfície anterior, então o concreto que já está seco ali, que está sendo recuperado, se ligue bem com essa argamassa, com essa pasta ali. Então, eu ter um fator água-cimento mais reduzido vai fazer com que eu tenha umas propriedades um pouquinho melhores e também essa fluidez elevada vai fazer com que ele se espalhe melhor. Então ele vai estar aderindo durante toda a superfície ali do concreto que já estava seco, melhorando então essa ligação entre eles e promovendo um contato melhor ali. E essa pasta aqui, na verdade, ela também pode ser uma argamassa. Aqui eu coloquei uma pasta de cimento injetável, porque é o mais comum, mas ela pode ser uma argamassa dependendo do volume que a gente vai estar utilizando. A gente utiliza a pasta de cimento e quando o volume que a gente vai colocar é pequeno. Por quê? Porque a gente utiliza com volumes muito grandes, o que que acontece? Se a gente for utilizar a pasta, a gente vai acabar gastando muito, porque uma pasta de cimento acaba sendo bem mais cara do que uma argamassa, e uma argamassa já é mais cara do que um concreto. A gente utiliza ali os agregados para estar reduzindo o valor dessas aplicações. Então, geralmente, ali com volumes muito elevados, muito grandes, a gente vai acabar inserindo ali uma argamassa no lugar de uma pasta de cimento, mas tanto faz. E essa pasta aqui, ela pode conter alguns tipos de polímeros, por exemplo, para estar alterando algumas propriedades. Polímeros, fenóis, existem vários materiais que podem estar sendo aplicados ali, misturados junto com essa pasta, para estar modificando algumas das propriedades, aí vai depender da situação. Então, se eu quero um pouco mais de elasticidade, um pouco mais de rigidez, aí vai variar, de acordo com cada local. Beleza, concretos e argamassas poliméricas. Aqui novamente são concretos e argamassas bem similares aos convencionais. A diferença é que a gente vai estar utilizando alguns polímeros também aqui para estar modificando algumas das propriedades. Então se eu quero um pouco mais de elasticidade, um pouco mais de rigidez. Então aqui um exemplo bem simples e bem usual na verdade para a gente estar aplicando é a aplicação de argamassas com polímeros para ter a função de elasticidade. Então, como assim? Por que eu vou querer elasticidade? Geralmente em juntas, a gente vai ter alguns tipos de fissuras. Por quê? Porque como eu falei lá para vocês algumas aulas atrás, a gente tem lá as peças trabalhando. Então, o contato ali, a tensão que está sendo exercida nessas juntas acaba formando fissuras. Essas fissuras vão se propagando ao longo do tempo, então a gente quer evitar a formação dessas fissuras. E como é que a gente vai fazer isso? Aplicando algum material um pouco mais flexível. Ah, professor, mas não pode ser uma borracha, então alguma coisa assim? Pode, essa é uma solução viável também, mas talvez, dependendo do aspecto final que você quer ter na sua peça ali, não seja tão interessante. Então a gente pode estar aplicando
uma argamassa ou um concreto polimérico aqui, que consegue absorver um pouquinho melhor essas deformações e vai estar evitando já a formação dessas fissuras ali, melhorando aquela situação, evitando então o aspecto depois deteriorado ali naquela região, já vai estar suprindo as nossas necessidades. Então, mais ou menos assim que vão funcionar essas argamassas. O ponto negativo delas é que geralmente elas têm um preço um pouquinho mais elevado, exatamente porque a utilização de polímeros por si só já aumenta um pouquinho esse valor, e além disso, a composição dela também não é tão simples, não é só você ir jogar lá um polímero e tudo beleza. Não, você tem que fazer testes e tudo mais de como que vai estar, como que esses materiais trabalham em conjuntos, para você estar sabendo um pouco melhor o que, que vai estar acontecendo ali para você ter uma mistura boa e aplicável, né? Então, por isso que tem um valor agregado um pouquinho maior. Nosso aqui, o grout também é um material que pode ser bastante utilizado e é um concreto, basicamente, ali, com uma fluidez, é um concreto ou uma argamassa, novamente, tanto faz aqui. Aqui está tratando como argamassa, mas é um material com uma fluidez bastante elevada, então é quase uma guarapa ali de argamassa que a gente vai estar aplicando para ter uma fluidez bem elevada. A gente pode estar utilizando aditivos aqui, plastificantes ou superplastificantes novamente, e a gente vai estar injetando esse material para garantir uma certa resistência. Então, em regiões ali onde a gente precisa de uma determinada resistência, como que eu comentei para vocês lá, onde a gente não pode estar aplicando uma pasta de cimento, por exemplo, porque o custo seria muito elevado, a gente vai estar injetando uma argamassa que tem um custo um pouquinho menor, mas ainda confere uma certa resistência para a gente, e a gente vai estar então, melhorando as propriedades ali que foram deterioradas nesse local. Então, geralmente são aplicadas aqui com a utilização desses bicos, então, por exemplo, se eu tenho fissuras aqui, um buraco, uma bicheira dentro de um determinado elemento de concreto armado, eu vou colocar esses bicos, vou fazer um furo até atingir esse local, essa bicheira, esse vazio ali, e vou então injetar essa argamassa lá para dentro. Então, ela vai com uma pressão bastante elevada e vai preencher toda aquela região, conferindo aquela resistência que estava faltando ali para aquele local. Então, vai estar melhorando ali as condições que deveriam ser verificadas já no comecinho daquela estrutura. Esse grout aí, ele pode ainda ter alguns polímeros, eles podem ter compostos ali, epóxi e poliamida. O que faz esses compostos epóxi e poliamida? Eles melhoram as condições de dureza do meu material, então fica um material mais duro. Ah, professor, então é só aumentar a dureza ali do material, que beleza? Não, dependendo da situação, não vai ser conveniente a aplicação do epóxi aqui, porque porque nem sempre eu quero aquele material duro, como eu falei para vocês. Por exemplo, se for em uma junta de ligação, se o material tiver uma dureza muito elevada, ele vai acabar induzindo a formação de trincas e não reduzindo a formação de trincas, porque ele vai ter menor trabalhabilidade ali, menor flexibilidade. Então aqui não seria conveniente. Então por isso que sempre tem que estar pensando ali no que você vai estar fazendo, qual que vai ser a propriedade mais interessante de você estar buscando. E a gente ainda tem os materiais selantes e mastiques, então não são a mesma coisa, né? Tá junto aqui, mas não são a mesma coisa. Então o que que vai ser? Eles não vão dar aquela capacidade de suporte ali como os outros materiais que a gente estava vendo até agora. Então eles têm uma única função. No caso dos selantes aqui, por exemplo, que é bloquear a passagem ou de agentes agressivos, ou de umidade, ou mesmo de ar para o interior daquela estrutura que a gente está tentando recuperar. Então é basicamente uma camada selante aqui que a gente está colocando um bloqueio ali, uma barreira, né, que a gente está inserindo sobre a superfície que vai estar dificultando a penetração de qualquer material para dentro dele. Então a gente pode estar utilizando aqui, por exemplo, a pessoa está utilizando para fechar uma fissura? Pode, só que aqui não é uma fissura, nada que tenha função estrutural, por exemplo. É só uma parte mais estética aqui que a gente vai estar preenchendo. Seria quase como se passasse uma massa acrílica ali, que também estaria atuando como um selante nessa situação. Ela não tem função estrutural, seria mais uma função estética ou uma função de isolamento ali da minha superfície. Mastic aqui também tem basicamente essa função. Aqui geralmente a gente utiliza mastiques com um aspecto, com uma função um pouco mais temporária, então a gente vai aplicar depois, vai talvez retirar ele, aplicar uma outro material aqui em cima da superfície, ou mesmo aplicar aqui por cima, que não é o ideal, porque geralmente ele acaba trabalhando ou se mexendo um pouquinho,
mas ele também está com a função aqui de bloquear ou a passagem de alguma coisa para dentro aqui dessa superfície, para dentro dessa região aqui embaixo. Então, são materiais ali que bloqueiam a passagem de alguma coisa. Beleza, entrando um pouquinho nos reforços aqui. Eu sei que essa aula está um pouquinho mais rápida, mas a gente tem bastante coisa para trabalhar hoje. Então, aplicação de reforço aqui. Então, como que vai funcionar essa aplicação de reforços? Então, a primeira delas vai ser o encamisamento. Então, quando a gente tem aqui uma estrutura, pode ser um pilar, pode ser uma viga. Em lajes é muito mais difícil, eu acho que eu nunca vi a aplicação de um encamisamento em laje, porque teria que revestir toda a laje, então acho que é bem inviável aquilo ali. Mas em vigas e pilares isso é bem comum de estar ocorrendo. Então, como que vai funcionar? Então, a gente vai aplicar uma camada aqui de concreto superior ao elemento que a gente já tinha. Então, por exemplo, aqui, nesse desenho, a gente tem o pilar aqui que está no interior, o pilar aqui que está pintadinho, né? Esse pilar era o pilar existente. Só que ele não estava mais resistindo por alguma mudança ali que aconteceu, ou no prédio, ou ele foi projetado de uma maneira inadequada. A gente precisa de uma seção maior para estar resistindo aos esforços. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai lá, vai aplicar uma forma aqui em volta desse pilar, uma forma com as dimensões corretas agora, né? Vai posicionar, pode estar posicionando a armadura, não é obrigatório, aqui vai depender da condição que a gente precisa, então se o pilar ali tiver com armadura insuficiente, a gente pode estar aplicando mais uma camada de armadura aqui externa ao pilar agora, dentro da nossa forma ali, claro, né? Mas externa ao pilar previamente existente, mais ou menos então essa situação ou essa situação aqui. Então uma nova camada ali. E a partir disso a gente vai estar fazendo a concretagem. Então, claro, essa armadura aqui vai ter que ser conectada nas partes superiores e inferiores, por exemplo. Então, dá um trabalho bem grande ali, você está trabalhando com isso. Então, ligando ali na fundação, você vai ter que escavar, quebrar um pedacinho da fundação, fazer a ligação toda corretinha ali, a ancoragem, né, toda adequada. Na parte superior também, ligando na viga ali, ou na laje, dependendo da situação. Então, também é um processo bem trabalhoso ali, mas que pode funcionar. Então a gente vai posicionar a armadura e fazer a concretagem sobre a superfície desse pilar. É claro que a gente precisa estar trabalhando sempre com as condições ali. Vou fazer uma limpeza extremamente adequada desse pilar, vou retirar todas as camadas ali que estão superficiais, tinta, qualquer coisa nesse sentido que vai bloquear a aderência, vai diminuir a aderência. Então vou estar fazendo ali um procedimento bem certinho para estar melhorando a ancoragem desse concreto novo que eu vou estar aplicando aqui com o concreto antigo. Existem vários processos que podem estar sendo realizados ali, por exemplo, apicolamento, que é o que? Você vai com uma picaretinha ali e vai fazendo pequenos buraquinhos no pilar, então você vai dando marretadinhas no pilar ali. Por quê? Porque nessas marretadinhas você vai formando buraquinhos na superfície, então aqui forma um. E a partir disso, quando você colocar o concreto novo vai entrar nesses buraquinhos, aqui, além de estar aderindo sobre toda a superfície aqui, né? Então, quando você faz isso, vai estar melhorando ali um pouquinho a ancoragem, melhorando a ligação entre esses dois concretos, para estar dificultando a separação entre eles. Então, tem vários processos que podem estar sendo utilizados. Esse é um deles. O apicamento, na verdade, é bem comum estar sendo utilizado nessas situações. A gente tem também o reforço metálico, que pode ser utilizado ali literalmente apoiando então a superfície previamente existente. Então, por exemplo, aqui nessa situação, constatou-se que essa viga aqui, ela não tinha mais a resistência que deveria. Na verdade, essa viga aqui possivelmente é uma viga de alvenaria, então está completamente errada ali. E a gente precisa com que esse elemento aqui, ele resista. Então eu vou lá e vou aplicar uma viga metálica. Como assim? Então eu vou dimensionar essa viga, geralmente utilizando ali perfis em I ou perfis em H, e vou posicionar elas embaixo dessa viga previamente existente. Então isso vai conferir essa resistência que eu necessitava antes. Claro que geralmente a gente precisa fazer isso aqui, a gente precisa estar apoiando essas novas estruturas em novos pilares também, porque dificilmente eu vou conseguir fazer essa ligação entre a minha viga nova ali, de viga metálica, né? E o pilar já previamente existente. Por quê? Porque essa viga aqui, geralmente ela vai ter uma seção já um pouco maior. Os perfis metálicos aqui, não adianta colocar um perfil muito esbelto ali, tem que ser bem dimensionado já. E geralmente são perfis um pouco maiores. Então, imagine se fosse retirar toda essa parte aqui, não sobraria mais nada desse pilarzinho aqui.
Então a gente precisa aplicar um novo pilar, então acaba sendo uma nova estrutura ali, basicamente uma estrutura de reserva que a gente vai colocar ali para estar resistindo aos esforços que não estavam sendo supridos nessa edificação previamente existente. Então é uma nova estrutura que é aplicada ali, ela é realizada com as ligações corretas, então tem que fazer todo aqui o dimensionamento dos pinos que vão ser colocados e tudo mais, mas acaba sendo uma solução viável, principalmente quando o aspecto estético não é tão relevante assim naquela edificação. E a gente também tem aqui o último já tipo de reforço que a gente pode estar aplicando, que seriam os reforços de proteção. Então esses reforços de proteção eles são mais utilizados ali em obras de grande porte, então em vigas, em pontes, barragens. Então nessas situações a gente vai estar aplicando, por quê? Porque são reforços realmente muito elevados, então tem um custo também bem mais caro, além de ser extremamente resistente, eles têm um custo bem elevado e a aplicação deles é bem complicadinha também. Então, por isso tem que valer muito a pena, né? A gente tem que estar eliminando as outras situações. Então, não posso, por exemplo, lá fazer um reforço metálico ou fazer um encamisamento daquele elemento. Não, tem que ser uma situação bem específica ali, onde vale a pena aquele investimento financeiro que eu vou estar colocando ali. Então, nessa situação aqui, eu vou estar aplicando uma proteção posterior na minha, no meu elemento. Por quê? Porque essa proteção ela vai tender a comprimir ali os meus elementos, melhorando as resistências. Então, eu vou estar fazendo com que essa armadura aqui externa, ela também resista aos meus esforços, assim como se fosse uma armadura interna. Então, essas ligações aqui, esses pinos aqui, eles têm que ser muito bem ligados lá dentro do elemento. Então aqui parece que não, mas é um elemento gigantesco. Possivelmente é uma giga gigantesca ali que eu estou colocando. Então essas ligações vão lá dentro. E essa armadura externa aqui, esses cabos protendidos, também estão resistindo ali aos esforços de tração e vão estar auxiliando a minha estrutura a aguentar as cargas ali para que ela foi projetada e não estava conseguindo mais aguentar. E além disso, a gente também tem os elementos compósitos. Então essas membranas aqui, basicamente, que são colocadas, elas também podem ser posicionadas na parte superior. Obviamente a resistência delas não é extremamente elevada, mas por exemplo, se eu estou sentindo a falta ali em uma viga, por exemplo, da resistência à tração, elas podem estar auxiliando. Então, como elas são membranas, elas têm uma resistência à tração um pouquinho mais elevada, então se eu tiver esforços aqui sim, mais ou menos, eu consigo ali fazer com que essa membrana resista um pouquinho mais. Então elas também são bem ligadas aqui com o pilar, tem diversos processos ali. Eu nunca trabalhei com essas membranas particularmente, mas eu sei que elas são ligadas, elas também são ancoradas aqui nos elementos, no caso na viga aqui, e a partir disso ela consegue estar distribuindo um pouquinho melhor a resistência ali, a tração desses elementos, então auxiliando um pouquinho, pelo menos, não vai ser nada semelhante, por exemplo, a uma proteção aqui, ou um encamisamento, por exemplo, mas se for alguma coisa sutil ali que eu estou precisando, já vai estar auxiliando naquela região. Então pode ser bem interessante ali, e estar se utilizando também. Então beleza, pessoal, a parte de recuperação ali de estruturas, fica por aqui. Agora a gente vai partir um pouquinho para a parte de normatização ali, de qualidade na construção, que seria a nossa unidade já seção 4.1. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, pode ficar à vontade para falar. Então beleza. Então vamos lá. Trabalhando um pouquinho com a gestão de qualidade na construção civil, principalmente. Então, aqui eu vou falar coisas que podem ser um pouco mais genéricas, então elas funcionam ali para outros tipos de construção, não só para construção civil, pode ser produção de materiais, por exemplo, produção de objetos ali, de utensílios, né? Mas elas estão focadas mais principalmente para a construção civil. Então, o que vai ser a gestão de qualidade na construção? Então, ela vai consistir ali basicamente na aplicação de ferramentas, principalmente, para que a gente consiga estar melhorando as condições, principalmente a qualidade do produto final que a gente vai estar entregando. E esse produto final que pode estar variando. No caso aqui, a gente vai estar tratando principalmente da questão da construção civil, então ali seria a nossa edificação, o empreendimento em si, né?
mas pode ser também qualquer outro tipo de objeto, qualquer material que a gente pode estar utilizando. Então, para melhorar essas condições ali, surgiu a ISO 9001. Ela surgiu lá nos anos 90, então antes disso não tinha essas questões de padrão de qualidade, não tinha nada praticamente regulamentando isso. Então essa ISO 9001, ela tem os requisitos para que a gente consiga implantar um sistema de controle de qualidade em um determinado empreendimento. E essa ISO 9001, ela é baseada principalmente nesses aspectos aqui, que são 7 aspectos. Então, é baseado, o primeiro deles, a liderança. Então, como que a gente vai estar trabalhando, quem que é a pessoa que organiza todos esses processos ali, como que ela distribui as atribuições de responsabilidade. Então, tudo isso ali está relacionado com a liderança. Gestão de relacionamento, como que é a questão interpessoal ali, como que a equipe trabalha em conjunto, desde a questão de projetos, como que os diferentes projetos trabalham entre si. Então, os arquitetos, os engenheiros ali, como que eles vão trabalhar em conjunto, melhorando esses projetos ali. Então, abordagem e entendimento dos processos aqui, como que a equipe, ou as equipes, na verdade, entendem cada uma das etapas em que elas são designadas. Então, por exemplo, a parte da execução, os executores ali, todos, o pessoal da execução, tem que entender o que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo e o porquê que eles estão fazendo aquilo ali. Então isso tudo faz parte do entendimento ali de como que eles estão se preparando para estar realizando as atividades com que eles foram designados. Engajamento da equipe. Aqui entra aquela questão de você preparar a tua equipe para ela estar realmente focada naquela situação. Então, o que você faz ali para incentivar as pessoas a realmente trabalharem naquele empreendimento de uma maneira efetiva, então eficiente ali. Como que você incentiva? Se ele trabalha, por exemplo, a pessoa terminou a tarefa dele antes, ela recebe uma bonificação financeira ou ela recebe um período de folga maior. Então, como que você consegue ali incentivar a equipe a estar trabalhando de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais com maior qualidade? Então, tudo aqui vai entrar dentro do engajamento da equipe. Melhoria contínua dos processos, então sempre utilizando ali, buscando novas tecnologias, aproveitando pesquisas científicas, por exemplo, para estar incrementando ali os processos que você desempenha lá na tua obra, para estar melhorando sempre aquele processo, dando continuidade ali, sempre para a evolução do processo de construção. Tomada de decisão baseada em evidências, aqui basicamente está dizendo, utilize as pesquisas ali, ou o que já deu certo, para estar melhorando o seu processo. Então, esses dois aqui estão muito vinculados. Então, a gente vai observar o que deu certo, o que não deu certo, e a partir disso a gente vai estar tomando então as nossas decisões. E o foco no cliente, que é basicamente a gente entender o que o cliente está buscando e está fornecendo para ele as soluções para ele atingir aquele objetivo. Então, a gente está resolvendo basicamente o problema que o nosso cliente propôs para a gente. Beleza. E depois da ISO 9001 surgiu ainda o PBQP-H, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Então esse programa ali, dentre outras coisas, ele vai buscar regulamentar as condições ali, principalmente de qualidade das habitações no Brasil. Então é isso que vai dizer, pelo menos, os parâmetros mínimos ali que a gente tem que ter de qualidade em uma edificação. Então, por exemplo, não pode ser lá uma casa de pau a pique, não é regulamentada pelo PBQP-H. É uma sigla bem chata, pior do que falar o nome praticamente. Mas então, ele vai regulamentar ali as condições de habitabilidade de uma edificação. Então, questões sanitárias mínimas ali que um ser humano precisa para estar conseguindo habitar. Então, tudo isso faz parte da regulamentação desse órgão ali que foi desenvolvido. E esse órgão ainda ele controla o SIAC, que é o Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção. Eu sei que essa obra aqui ela tem bastante, desculpa, essa aula ela tem bastante siglas, mas faz parte também. A gente tem que entender um pouquinho, pelo menos, como funciona cada uma, para a gente saber qual que é a atribuição de cada uma desses órgãos, de cada uma dessas entidades reguladoras. Então, o que o SIAC aqui, o Sistema de Avaliação de Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção, vai fazer? Lembrando sempre que ele é uma subdivisão aqui, é uma subclasse do PBQH.
Então ele vai verificar os sistemas de gestão de qualidade, SGQ, é uma sigla que a gente vai estar utilizando, de empresas de construção civil. Então cada empresa ali ela tem que ser responsável por estar elaborando um SGQ, um sistema de gestão de qualidade, para estar identificando os processos dela e tudo mais, para estar garantindo uma qualidade das coisas que ela vai estar entregando. E quem regulamenta ali, quem verifica se as empresas, principalmente as construtoras, têm isso, é o SIAC. Então ele que vai ser o órgão responsável ali, na verdade não o órgão, a regulamentação que vai estar buscando verificar se as empresas têm realmente esse sistema e se ele é eficiente. Além disso, o SIAC faz o quê? Ele vai se preocupar ali com a qualidade dos serviços oferecidos, então mais do que verificar se as empresas têm, se o que as empresas têm está suprindo as condições de qualidade que são propostas pelo PBQH, que é aqui que a gente vai ter as condições, e o SIAC vai estar verificando se as empresas estão obedecendo a essas condições. Ele vai avaliar então exatamente isso, o atendimento às normas técnicas, que são principalmente as normas relativas a isso aqui, além de, por exemplo, a norma 1575, que trata ali do desempenho das edificações. Então o SIAC que vai estar verificando essas condições ali em uma construtora ou uma empresa, por exemplo. E vai estar sempre buscando a modernização da produção ou execução dos serviços. Por quê? Porque aqui a gente vai estar aplicando efetivamente as tecnologias. Então, por exemplo, ali, sempre melhorando a qualidade do serviço que a gente vai estar oferecendo. Então, para estar dentro ali dos parâmetros do PBQH, oi, principalmente, principalmente para Minha Casa Minha Vida. Ele também é que na verdade ele é para todas as empresas. A gente fala principalmente para Minha Casa Minha Vida porque, tipo, quando a gente vai construir para uma pessoa física, então alguém contratou ali para fazer, para a gente construir. Geralmente essa pessoa ela não vai estar cobrando ali as especificações técnicas do PBQH. A diferença do Minha Casa Minha Vida é que para o projeto ser aprovado lá pela Caixa, ela vai estar verificando isso aqui. Mas não quer dizer, por exemplo, que a gente não vai estar utilizando esses conceitos em uma construção convencional. A única coisa é que a gente não vai estar sendo cobrado com relação a isso. Mas então sim, a gente pode estar utilizando essas condições, na verdade, a gente já deve utilizar porque são condições básicas ali de habitação, né? Mas a gente não, por exemplo, a prefeitura não vai estar cobrando aquilo ali. Quem cobra aquilo ali é a Caixa, então por isso que o Minha Casa Minha Vida acaba sendo mais cobrado nessa situação aqui da questão de qualidade das construtoras. Então beleza. Nada. Então aqui para estar dentro do PBH, do PBQPAH, para estar atendendo essas condições ali, a empresa ela precisa ter um manual de qualidade. Então ela precisa apresentar esse manual de qualidade junto com os outros documentos, claro, né, com os registros ali de controle das atividades que ela vai estar desenvolvendo, de como que ela vai estar executando. Então ela precisa desse manual. O que vai estar contido nesse manual? Quem que elabora esse manual? Então, principalmente quem vai estar fazendo o esforço ali para estar preparando esse manual, para estar preparando o sistema de controle de qualidade, é a parte da diretoria. Por quê? Porque a diretoria ali basicamente são os donos, né, da empresa que vão estar estabelecendo as políticas ali da empresa e quais são os objetivos de qualidade. Então, se eu quero ali uma edificação, por exemplo, com uma qualidade maior, é a diretoria que vai desenvolver isso, não aos operadores em si. Então, quem visa o objetivo ali da sua empresa são os diretores, claro, além de que a gerência também tem que estar sempre atenta aqui com o processo de controle dos materiais, a gestão de projetos, controle de todos os processos que vão estar acontecendo para eu estar melhorando ali as qualidades, para eu estar melhorando é, a obtenção dos objetivos que eu busco, tanto por parte da empresa quanto por parte dos clientes que vão estar sendo atendidos. Então, aqui para desenvolver esse sistema de gestão de qualidade, a gente precisa fazer algumas etapas. Então, a primeira delas seria a avaliação e diagnóstico da conformidade dos processos com os requisitos no estágio atual da empresa. Então, o que isso quer dizer? Eu vou pegar ali, se eu já tenho uma empresa e eu quero elaborar então esse sistema de gestão de qualidade, eu preciso primeiro identificar até que ponto que eu já atendo as condições ali de qualidade do PBQPH
e quais são os pontos que eu ainda não estou atendendo, que não estão conformes ali com a minha normativa. Então, por exemplo, eu vou lá fazer um levantamento da minha empresa, vou verificar todos os processos que eu realizo, quais são os itens ali que eu preciso estar melhorando, e vou estar listando isso aqui, preparando para estar atuando então. Então, a partir disso, eu vou definir os locais, setores, locais da obra em que eu vou estar utilizando ali o sistema de gestão de qualidade. Então, quais itens que eu preciso, eu já delimitei ali, quais itens que eu vou estar precisando melhorar, o que eu preciso adaptar. Então, aqui eu vou basicamente bolar um plano de atuação, aonde que eu vou estar precisando melhorar ou aonde que eu vou estar precisando modificar as condições de trabalho ali nos diversos setores dentro de uma empresa. Terceira etapa, vou estar verificando ali quais são os processos que vão estar envolvidos pelo sistema de gestão de qualidade e elaborando a sequência de atuação ali, o que eu vou estar fazendo, quando que eu vou estar fazendo, para estar melhorando aqueles processos e o que eu vou estar, quais são os objetivos ali que eu vou estar tentando obter com a aplicação desse sistema de gestão de qualidade dentro da minha empresa. E por último, vou estar elaborando ali uma lista, principalmente uma lista de materiais e serviços que são controlados pelas exigências do sistema, eu não lembro o nome completo dele, Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras à Construção, para que eu consiga então estar monitorando ali o que precisa ser melhorado e o que já está ok também. Então aqui nessa fase, basicamente, eu estou verificando ali na minha empresa o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, que eu já estou atendendo, para estar dentro das normas ali, para estar conseguindo atender ao que eu preciso dentro do PBQ-PAH. O que mais que eu preciso também? Tá elaborando então um planejamento detalhado ali, tratando quem que vai estar sendo responsável por cada uma das etapas ali, por estar fazendo aquele melhoramento, qual que é o prazo que eu vou estar fazendo ali, que eu vou estar propondo para ser realizado aquele melhoramento. Então aqui todos os critérios que vão ser verificados têm que estar sendo atendidos, quando que eu vou estar pronto para atender esses critérios. E eu vou estar fornecendo, então, aqui é muito importante as informações necessárias para eu estar verificando se esses critérios foram atendidos. Então não adianta ali eu ter uma empresa que está 100% funcionando. Não, eu tenho que ter comprovação basicamente de que aquilo ali está funcionando. Então desde o controle do material. Eu só compro os melhores materiais, por exemplo, para estar realizando as construções das minhas edificações. Mas se você não tiver o registro ali, por exemplo, as marcas, quais que foram os produtos que você comprou, de quem que você comprou, se você não tiver esses registros, não adianta nada você dizer lá, por exemplo, para o cliente: ah, não, eu comprei o melhor. Tá, então prove para mim que você comprou o melhor. Você falar da boca para fora ali, não adianta nada. Então você sempre tem que angariar ali, fazer basicamente uma pasta separada, só com comprovações ali das informações, e quando foi executado, por quem foi executado, em qual material foi executado. Então isso é um processo bem importante ali, que está sendo realizado na execução de um projeto, de uma edificação, de uma obra, na verdade, né? E também a contínua análise, monitoramento e melhoramento de todo o processo ali, para estar melhorando a qualidade final do empreendimento que a gente vai estar realizando. Então isso aqui é uma parte bem básica, na verdade, essa parte ali do sistema, ele está falando para a gente nunca ficar estagnado. Então, por exemplo, eu sei que tem muitas coisas ali que, por exemplo, em uma obra são feitas, e o pedreiro vai lá e fala: não, mas meu avô já fazia assim e sempre dá certo. Beleza, não é uma questão de sempre dar certo, mas é que a gente sempre pode estar melhorando alguma coisinha. A gente sempre pode estar ou deixando um pouco mais rápido, ou melhorando um pouquinho a qualidade. Então não é que não funcionava, é que a gente pode estar sempre aprimorando aquele processo. Então a gente, óbvio, vai utilizar ali sempre a experiência, mas a gente pode estar incrementando ali aquele processo, melhorando sempre um pouquinho. Então a gente sempre tem que estar buscando ali uma atualizaçãozinha, pelo menos, em cada uma das etapas. Então aqui vou falar um pouquinho só, bem básico na verdade, do que a ISO 9001 ela exige de documentação para o nosso sistema de gestão de qualidade. Então o que ela vai estar pedindo aqui? Elaboração dos procedimentos exigidos pela norma. Então ali eu sempre tenho que ter aquele memorial de cálculo, né, principalmente dependendo ali dos elementos que eu vou estar trabalhando. Então, desde a parte de telhado, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um memorial de cálculo ali de uma edificação da parte do telhado. Por quê? Porque a pessoa vai lá,
contrata o carpinteiro e fala: não, eu quero que você faça aqui um telhado de tal jeito e tal jeito. Claro que o cara vai lá e faz, mas o que é o correto? A gente vai lá, vai fazer o cálculo das treliças de telhado, e a partir disso a gente tem um memorial que pode ser apresentado sempre que for solicitado aquele memorial. Então é sempre bom a gente ter a documentação ali do que vai ser feito. Não custa nada, vocês como responsáveis ali sempre tem que ter esse tipo de informação, porque são vocês que vão ser cobrados, então não é lá o executor da obra que vai ser cobrado quanto a isso. Vocês estão assinando a obra, vocês que são responsáveis, então vocês que vão ser cobrados aquilo ali e também penalizados caso aconteça alguma coisa e vocês não tenham essas informações. Então, por isso que a gente sempre busca ali a melhor qualidade possível, né? Então, os documentos, registros ali que vão estar auxiliando no planejamento, na operação e controle dos processos. Então, como eu já estava comentando com vocês, toda a parte de projeto ali, o histórico de compra dos materiais, o histórico de execução, quem que executou, como que executou, em quanto tempo que executou, os materiais que foram comprados. Então, tudo isso a gente sempre tem que ter um registro, pelo menos um registro básico ali dessas informações. Eu não tenho tempo para ficar anotando cada coisa. Então, pelo menos guarda as notas ali que você comprou, guarda os recibos, né, os recibos de pagamento ali. Então, essas informações básicas, pelo menos a gente tem que estar tendo ali para ter uma comprovação da execução mais eficiente. Aqui a documentação da política e objetivos da qualidade, que entra, na verdade, a questão do manual de qualidade, que tem que ser elaborado ali pela empresa, geralmente pelas incorporadoras, né? Então aqui já entra toda essa parte de documentação para ter bem claro quais são os objetivos da empresa. Então qual que é o ponto de qualidade que ela quer atingir e como que ela vai estar atingindo isso a partir do planejamento que ela fez. Então a gestão de uma obra ali, de qualidade de uma obra, na verdade, ela vai envolver alguns fatores. Então ela vai envolver principalmente os projetos, então ali incluindo a versão que vai para o canteiro de obras, então tem que estar tudo bem certinho ali no projeto, não pode ter erros, porque aqueles erros eles vão ser executados e vai estar errado então naquela execução. Os serviços, então, por meio dos procedimentos, treinamentos ali, então como você está preparando aquele teu pessoal, como você está preparando a tua mão de obra, na verdade, para estar executando aqueles serviços. A documentação da obra, então aqui aquele controle que eu estava falando para vocês, desde o recibo de quem está trabalhando ali, controle de quem está trabalhando de entrada e saída do local de obra, os materiais, equipamentos e ferramentas, principalmente ali tratando dos materiais adequados para a execução dos serviços e também dos EPIs para estar protegendo os trabalhadores, né, que estão trabalhando no local de obra. E também os índices resultantes do processo. Então aqui que eu falo lá toda aquela documentação de quanto tempo que foi realizado tal atividade, por quem que foi realizado tal atividade, para você ter pelo menos uma noção ali de desempenho. Então você consegue observar a partir disso aonde que você precisa melhorar, onde que já está ok. Então tudo isso acaba auxiliando ali no desenvolvimento do empreendimento, né, para melhorar o rendimento do empreendimento. Então, para a gente estar fazendo essa gestão ali da qualidade e da produtividade do nosso canteiro de obras, a gente tem alguns tipos de ferramentas que podem estar sendo utilizadas. Podem ser ferramentas, programas, métodos, qualquer coisa nesse sentido. Eu vou mostrar alguns deles para vocês aqui. Alguns têm lá no livro de vocês, alguns não têm, pelo menos não aprofundado. Então, trouxe algumas informações um pouquinho a mais ali para vocês estarem entendendo um pouquinho melhor. Então a gente tem o ciclo PDCA. Eu sei que alguns de vocês já viram esses ciclos em outras matérias, mas por isso que eu só vou dar uma pincelada em algum deles e uma aprofundada em alguns que são um pouquinho mais relevantes ali pra gente. Então, o que é esse ciclo PDCA? Então, é um ciclo que sempre vai estar buscando a nossa melhoria ali dos processos que a gente vai estar desenvolvendo. Então, a gente pode estar aplicando esse processo de melhoria tanto na atividade total, então ali na conclusão total da nossa edificação, ou nas subatividades. Então, por exemplo, aqui o processo de fundação, depois a superestrutura, depois a parte da alvenaria. Então, a gente pode estar aplicando nas diversas etapas ali, fazendo a inserção desse ciclo PDCA. Tá, mas o que ele é, professor? O que ele faz, então? Então, a gente tem 4 etapas, principalmente, aqui, que a gente vai estar aplicando em cada um desses ciclos. E o que ele funciona? Como que ele funciona? A primeira etapa vai ser o plano, que é o planejamento. Ele vai estabelecer ali, as etapas que vão ser acompanhadas e controladas e os procedimentos que vão ser realizados em cada fase. Então,
é basicamente a fase de planejamento ali, a gente vai estar analisando o que a gente vai estar tentando melhorar. O do, a gente vai estar efetivamente realizando o que foi planejado aqui na primeira fase, então por isso que aqui a gente vai fazer um planejamento um pouquinho mais eficiente, e aqui vai ser efetivamente a execução ali do que a gente pensou anteriormente, e vai estar registrando tudo que a gente puder coletar, então aonde que a gente conseguiu melhorar, aonde que na verdade piorou, então a gente vai registrar tudo aqui que for possível, e está sendo registrado para a gente ter depois um material de consulta para saber onde que a gente precisa melhorar mais ainda, ou onde que a gente já teve um resultado bacana. O check, que é basicamente ali, tá vistoriando todo o nosso processo, então a gente vai estar verificando se a qualidade que a gente conseguiu obter foi adequada, se a gente obteve, por exemplo, uma maior eficiência na execução daquele processo. Então aqui a gente vai estar realmente verificando tudo o que aconteceu ali na parte de execução. E o ACT, na verdade, é uma etapa meio que não acontece todas as vezes, mas ele vai estar relacionado então com corrigir aqui as coisas que deram erradas que a gente viu no check. Então, por exemplo, se aqui eu verifiquei que na parte da execução foi realizada alguma coisa errada, na etapa do check, é aqui no ACT que eu vou estar resolvendo então esse problema que eu verifiquei aqui enquanto eu estava fazendo a verificação no meu processo. Então, basicamente, são 4 etapas ali que são bem simples, na verdade, mas é um método que é bastante utilizado, é bastante conhecido, que a gente consegue fazer em 4 etapas. Tem o pessoal que trabalha com qualidade e utiliza bastante esse tipo de método. A gente também tem o método 5W2H, que ele vai estar possibilitando ali então, a definição, na verdade, das nossas etapas de um processo, de um projeto, delimitando, por exemplo, a metodologia, o prazo, o pessoal, os objetivos e os materiais necessários. Então, é um método, na verdade, que ele auxilia a gente a estar projetando, a estar preparando um planejamento. Por quê? Porque ele tem algumas perguntas básicas que podem ser feitas ali durante esse processo, durante a execução desse método, que vão auxiliar a gente a definir essas questões aqui, por exemplo, a metodologia, o prazo, quantas pessoas eu vou estar utilizando e quais que são os objetivos que eu vou ter naquele processo. Então, a partir disso, o que a gente tem aqui? What, o que deverá ser feito então no processo, então já tem essa definição, quem que vai ser o responsável por cada atividade, onde que será executada a atividade. Então tem várias perguntinhas aqui que podem ser feitas que vão auxiliar a gente a sanar essas questões ali, a planejar melhor quais que são as nossas necessidades, quais que são os nossos objetivos para a execução do projeto. Então é bem interessante ali. Eu sei que são métodos fáceis, na verdade, se a gente for pensar assim, mas é sempre bom de ter um roteiro ali, então, por exemplo, estão começando ali com um problema. Ah, eu sei que tem o 5W2H lá. Vou utilizar aquele método ali porque eu já consigo uma definição bem clara dos meus problemas do método que eu vou estar utilizando. Diagrama de Ishikawa. Então, é um diagrama aqui que ele na verdade, um diagrama de causa e efeito, não cause. Então, é um diagrama que a gente consegue estar identificando quais são os problemas o que está ocasionando, na verdade, um problema que a gente detectou. Então, na verdade, eu conheço ele, né, feito ao contrário. Então, a gente começa aqui com um problema, então a gente vai lá delimitar o problema que está acontecendo. Pode ser o defeito em uma máquina, por exemplo, qualquer situação nesse sentido. E a partir desse problema, a gente vai verificando o que influencia esse problema. Então, por exemplo, os materiais que eu utilizei podem influenciar? Sim, porque se eu utilizar material de baixa qualidade, pode estar gerando algum problema naquela máquina. Se o fornecedor atrasa os produtos, então vai estar gerando ali um atraso na utilização da máquina. Então eu vou listando tudo que pode estar acontecendo ali para estar gerando esse problema. Ele vai gerar esse gráfico aqui, na verdade, esse fluxograma ali, é mais ou menos uma espinha de peixe. Então o diagrama de Ishikawa também pode ser chamado de diagrama de espinha de peixe, porque ele vai gerar esse aspecto aqui, então eu vou listando tudo que pode estar dando problema e depois eu vou eliminando. Então eu vou lá, depois eu vistoria. Os operários não estão desmotivados, então cortando aqui, que não tem nada a ver, e vou delimitando quais são os problemas que efetivamente podem estar resultando no aspecto final, aqui no defeito final que eu vou estar verificando. A gente também tem o diagrama de Pareto, que eu acho bem importante, é um método bem legal que vocês podem estar utilizando. Geralmente ali, quem trabalha com Minha Casa Minha Vida também vai utilizar, já conhece esse método, que é o método 80-20.
Que ele quer dizer então com esse 80-20? A gente consegue ordenar por ordem de prioridade quais que são os itens que influenciam mais em determinada ação. Então, por exemplo, a gente está fazendo um orçamento, a gente consegue verificar quais que são os itens que têm maior influência sobre o meu orçamento. Então, o 80-20 é porque Pareto ele falou que 80% dos custos de uma determinada situação, então aqui no caso de uma determinada obra, são ocasionados por 20% dos itens apenas dessa determinada obra. Então, o que quer dizer isso? Então, vamos supor lá, aqui eu tenho acabamento, a parte de estrutura, a parte de fundação, e aqui tem os demais itens. Então, o Pareto falou que 80% do custo da obra, então aqui 69%, 80% dos custos da obra estão relacionados a apenas 3 itens, que seriam o equivalente a 20% dos itens totais que vão ser utilizados naquela edificação. Então, esse procedimento aqui é para a gente conseguir delimitar, por exemplo, eu não vou conseguir trabalhar com todos esses outros itens aqui agora. Eu preciso de um acesso rápido e fazer um orçamento rápido. Então, eu sei quais que são os 3 itens aqui que têm maior influência sobre a execução do meu projeto. Eu vou ter uma maior atenção sobre eles, eu vou estar cuidando mais com eles aqui e depois eu me preocupo com o resto. Por quê? Porque isso aqui vai ter gerando maior impacto sobre o meu orçamento total ali da minha edificação. Então eu já consigo me preocupar ali com uma precisão um pouquinho maior, principalmente se eu tiver um tempo menor. E dentro ali ainda do Pareto, a gente tem esse gráfico aqui, que é chamado de gráfico ABC. Por que é o gráfico ABC? Porque, como eu estava falando, ele pode ser subdividido ainda em outros itens. Então, aqui na primeira etapa, que seria a classe A, eu vou estar dizendo que 20% dos itens aqui, da quantidade total de itens, vai estar relacionado com 80% do valor. Então, eu já estou gastando 80% do valor só com esses 20% dos primeiros itens aqui. Aí a classe B, eu estou falando que 30% dos itens aqui, agora os 30% restantes dos itens, vão estar relacionados com 15% dos custos. Então vocês já conseguem ver a grande diferença. Os 20% primeiros aqui gastavam 80% e os 30% segundos, aqui então a porcentagem de itens já é maior que eu vou estar utilizando, gastam só 15%. Por isso que acaba tendo uma relevância bem menor. E a classe C então nem se fala, porque eu estou falando que os últimos 50% itens relevantes aqui, eles são responsáveis por um impacto só de 5% no meu orçamento. Então é uma classe ali já bem menos importante. Claro que nem sempre essas porcentagens aqui vão bater bem certinho. Isso aqui é uma estimativa ali para a gente ter uma noção um pouco melhor do que vai estar acontecendo. Mas então, esse aspecto aqui do gráfico, ele vai ser aproximado, ele pode ser um pouquinho mais deitado aqui, um pouquinho mais de pé até, inclusive. Mas então vai estar dependendo da condição que a gente vai estar trabalhando, dos itens que a gente vai estar trabalhando. Isso aqui é só uma estimativa para a gente ter uma ideia, principalmente uma ideia inicial ali de como funciona. Então a gente tem ainda, saindo agora das ferramentas, a ordem de compra. Então o que vai ser uma ordem de compra? Então ela é um documento ali onde a gente tem o planejamento dos dados referente às aquisições dos materiais que a gente pode estar utilizando para fazer o desenvolvimento de uma obra. Então aqui na ordem de compra a gente vai estar, a gente precisa para realizar ela monitorar os estoques que a gente vai ter na obra, para a gente ter uma aquisição um pouco mais precisa ali dos materiais. Então o que a gente vai estar comprando. A gente tem que ter um controle aqui bem eficiente da movimentação dos materiais dentro do canteiro de obra. Por quê? Porque essa movimentação ela tem que ser realizada de uma maneira com que a gente não tenha danos nos materiais. Então, por exemplo, se eu estou movimentando cerâmica lá dentro da obra, eu não posso estar quebrando cerâmica porque isso vai implicar em prejuízos no final daquela situação. Então, tem que estar fazendo movimentação adequada ali dentro. E as compras elas têm que ser realizadas ali a partir de uma central. Por quê? Porque é nessa central que a gente vai ter um controle um pouco mais preciso, pelo menos, do que vai estar sendo desenvolvido ali dentro da minha obra. Então eles têm um controle total do que vai estar sendo realizado. Então também tem que estar controlando aqui os fornecedores que eu vou estar utilizando. Então por que eu vou estar fazendo isso? Porque eu consigo ali, a partir do controle mais rigoroso dos fornecedores, ver qual que atrasa a entrega, qual que entrega o material de maior qualidade. Então tudo isso ali vai estar sendo influenciado para estar colocando no sistema de gestão de qualidade, para estar podendo excluir os maus fornecedores. Então isso é um processo bem importante ali também. O recebimento dos materiais tem que ser sempre bem controlado, para eu não estar recebendo materiais quebrados, por exemplo, materiais danificados que podem estar induzindo
a formação de manifestações patológicas ali dentro da minha estrutura. Então sempre tem que estar atento ali, o responsável técnico sempre tem que estar na obra ali atento para o material que ele vai estar recebendo. E também é bem importante a organização e separação dos materiais recebidos, principalmente por lote ali. Então eu recebi um determinado lote, separo em um determinado local, recebi outro, separo em outro local. Por quê? Porque de repente, se eu tenho um problema ali na minha obra, eu consigo verificar qual lote que eu estou utilizando e a partir disso eu consigo então rastrear de onde que veio aquele problema para eu estar gerando depois uma solução. Então, se eu utilizo principalmente fornecedores diferentes, eu posso ir lá atrás do fornecedor específico já e não vou ter problemas maiores. Eu já consigo resolver o problema ali desde que eu tenha um controle melhor dos materiais que eu vou estar utilizando. Então, dentro desse controle aqui dos materiais, a gente vai ter a NBR 15575, que ela vai estabelecer alguns critérios, principalmente ali de segurança, habitabilidade e sustentabilidade, que a gente sempre tem que estar atendendo para entregar uma obra. Então, o primeiro deles, segurança, ali a gente está tratando literalmente, por exemplo, da segurança estrutural. Então, o cálculo tem que ser realizado certinho, a execução também tem que ser executada assim como foi previsto em projeto. A questão de fogo também, a gente sempre tem que estar utilizando materiais ali que são resistentes ao fogo. Então, a gente sempre trabalha ali, todo dia surge material novo ali e tem uma propriedade diferente. Então, quem vai delimitar isso é exatamente o projetista. Então, ele já vai estar atendendo essas condições ali de todas as normas, principalmente da parte estrutural e da parte de proteção e incêndio. Então, a gente sempre tem que estar atento para utilizar os materiais que foram propostos e a execução também da maneira adequada. Questão de habitabilidade. Aqui na 575 a gente já trabalhou um pouquinho com ela, mas então ela vai propor ali os desempenhos mínimos da nossa edificação. Então, toda a questão de estanqueidade ali, se eu estou fazendo isolamento da penetração de água, desempenho térmico, acústico, lumínico. A gente está garantindo ali as condições mínimas que uma pessoa precisa ter para estar utilizando aquela edificação. E a sustentabilidade é exatamente ali as condições de durabilidade e de manutenção e o baixo impacto ambiental. Por que isso? Por que durabilidade? Porque se eu tenho uma edificação durável, por exemplo, isso quer dizer que eu não vou precisar estar fazendo outra edificação. Então eu não vou estar precisando utilizar outros materiais para estar construindo outra edificação. Então, consequentemente, eu estou utilizando menos recursos naturais e estou impactando menos ali no meu ambiente natural. Então, estou a favor da sustentabilidade quando eu trabalho com materiais mais duráveis. Manutenção, mesma coisa, então eu só consigo fazer ali pequenos reparos, talvez. Não estou trabalhando com a estrutura como um todo, não estou refazendo a estrutura como um todo. E o baixo impacto ambiental, então, quer dizer, não vou lá depredar uma floresta para fazer uma casa. Então isso acaba sendo bem importante ali do ponto de vista de sustentabilidade também. Então agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho como que a gente faz um gráfico de Pareto, como que a gente trabalha com esse método. Então aqui a gente tem uma tabelinha, e a partir dessa tabelinha agora eu vou abrir um Excel com vocês. Opa! Vou abrir ali um Excel com vocês, vamos lá. Então beleza, eu estou com os dados abertos aqui, eu só vou passar para cá. Aqui são dados praticamente quaisquer, né, só para vocês entenderem como que funciona. Depois vocês podem aplicar em qualquer outro critério, seja para produção de orçamento, seja para definição de um problema, para ver qual que é o principal problema que vocês vão estar tratando, mas só para vocês entenderem como que funciona então essa metodologia. Opa. Então beleza, aqui estão os dados que a gente obteve ali a partir da tabela. O que a gente vai fazer então agora com esses dados aqui? Primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar esses dados do maior para o menor. Então eu vou colocar aqui do ladinho os dados do maior para o menor. Então aqui a gente tem piso cerâmico, agora azulejista, a pia de aço, pedreiro, rejunte,
e argamassa. Então beleza, organizei já do maior para o menor. O segundo passo agora é verificar o total de itens. Qual que é a soma aqui do valor que eu gastei. Então esse é o valor total que eu gastei nessa produção aqui. O que eu preciso fazer agora? Vou delimitar quais são as porcentagens aqui dos materiais que eu utilizei. Qual que é a porcentagem do total que eu vou estar utilizando. Como que eu faço isso? Vou pegar cada um dos itens e vou estar dividindo pelo meu total. Então eu tenho aqui, por exemplo, 44% do total. Tá, como que eu vou trabalhar agora? Eu posso trabalhar com essa coluna já em porcentagem, então vou selecionar aqui, deixar ela em porcentagem e vou arrastar para baixo agora. Oi. Tá. Me avisem que às vezes pra mim aqui tá bom, mas pra vocês não tá. Melhorou agora? Tá. Opa. Então beleza. Vou fazer as porcentagens agora. É só arrastar para baixo? Não, primeiro eu preciso travar a célula. Eu posso fazer item por item, por exemplo? Posso pegar item por item e ir dividindo aqui? Posso, mas tem uma maneira mais eficiente. Então eu vou pegar a coluna aqui, o itemzinho que eu vou pegar, vou dividir ele pelo total, e quando eu selecionar esse total, eu aperto F4 que vai estar travando a minha célula. Então a partir disso, eu consigo estar arrastando ele aqui para baixo e vou estar tendo as porcentagens de cada um dos itens. Finalizou agora? Não, ainda não finalizou. Agora eu preciso do total acumulado. Então vou fazer uma coluninha aqui acumulado. Então vou deixar aqui porcentagem acumulada. Aqui é só a porcentagem. Por que você pulou uma coluna, professor? Porque aqui fica muito mais fácil da gente montar o gráfico depois. Então eu vou deixar a porcentagem acumulada aqui já do lado do preço total. Então aqui, como que eu faço a porcentagem acumulada? Eu vou somar a célula anterior, a porcentagem anterior, com a minha célula do lado aqui, que vai ser a porcentagem do azulejista no caso. Então agora eu só puxo aqui para baixo e se vocês fizeram tudo corretamente, vocês vão obter o 100% aqui no final. Então beleza, mais ou menos isso aqui é o que a gente precisa ter para estar montando o nosso gráfico. Então a partir de agora a gente vem aqui, seleciona todos esses dados que a gente tem aqui e vai inserir em um gráfico colunas. Então o aspecto que a gente vai ter aqui, o aspecto que a gente vai ter aqui é mais ou menos esse. Só vou minimizar, diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor. Então a gente vai ter esse gráfico aqui, mais ou menos. E a partir desse gráfico a gente já consegue estar identificando algumas das coisas aqui que a gente tem, né? Então a gente já consegue identificar aqui que esses primeiros itens aqui já vão estar impactando de uma maneira bem grande dentro ali do meu total, né? A gente já consegue verificar aqui que eles estão ocupando 79% do orçamento total que eu tinha. Então, a partir disso, eu já consigo delimitar quais que são os itens principais aqui dentro daquela minha situação. A partir de agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou delimitar, vou colocar aqui, vou adicionar um rótulo, posso adicionar um rótulo aqui para estar exibindo esses dados. E a partir disso, eu vou estar trabalhando com o meu gráfico. Então, como que eu vou fazer isso? Vocês podem estar trabalhando ali com o gráfico, formando do jeito que vocês quiserem, na verdade, né? Para estar exibindo isso aqui depois. Então, vamos lá. Aqui. Opa. Eu já mostro para vocês como que faz isso. Só para ficar melhor. Beleza. Eu já mostro para vocês de novo aqui. A primeira porcentagem acumulada ou a normal? Tá.
A normal você vai pegar o valor aqui do preço total e vai dividir pelo total aqui que você teve aqui embaixo, a soma de todos os valores. Tá, agora ficou melhor. Então tá, o que a gente vai fazer? Que eu vou refazer rapidinho com vocês. Deixa eu apagar tudo aqui. Então beleza, aqui para fazer a porcentagem, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o valor aqui de cada item e vou dividir ele pela soma de todos esses itens aqui. Então para fazer isso, eu vou só apertar aqui o F4 ou vou digitar esse cifrão aqui antes do J para que eu possa puxar a minha coluninha ali. Então vai aparecer mais ou menos esse valorzinho aqui, que vai ser o equivalente a 44%. Além disso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100 para ele ficar em porcentagem, porque senão vai ficar no valor decimal. Então, eu quero mais ou menos isso. Aqui vocês podem estar pegando e dividindo, então, cada item. Então, eu posso pegar aqui na minha linha, dividir esse valor do azulejista e vou dividir pelo valor total. Vocês podem fazer um por um, desde que vocês multipliquem por 100 também. Não dá para esquecer. Então vocês vão fazendo item por item, ou vocês travam direto a célula e puxam para baixo só apertando F4 aqui nessa outra linha. Então vocês podem puxar depois fazendo isso. Beleza, já consegui as porcentagens individuais. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar a acumulada. Então na primeira linha da acumulada eu não tenho nada para somar, então eu vou pegar somente a porcentagem do piso de cerâmica. Agora na segunda eu já tenho que somar mais uma coisa. Então para fazer a acumulada eu vou pegar a primeira, que é o que eu já tenho, e vou estar somando com a porcentagem do azulejista. Então eu vou somando sempre a anterior com a da minha linha. Eu vou fazendo isso, ou eu posso simplesmente já puxar aqui as minhas células para baixo e vou obter o 100% aqui. Se tiver tudo certinho, é o valor que eu vou estar utilizando já. A partir disso, o que eu vou fazer? Vou selecionar todos os itens aqui que eu tenho e vou estar inserindo em um gráfico. Pode ser um gráfico qualquer aqui. Eu recomendo que seja utilizado já um gráfico de colunas para ficar um pouco mais fácil. Então vocês selecionam todos esses itens aqui e colocam lá inserir gráfico de colunas. Tá, beleza. Finalizou agora? Não, não finalizou, porque o gráfico de Pareto é um pouquinho diferente, não são duas coluninhas. Então vocês vão selecionar aqui a segunda coluninha, que para mim apareceu em laranjado, para vocês podem variar um pouquinho, não tem problema. Então vocês clicam em cima dela e vão em alterar tipo de gráfico. Por quê? Porque a gente quer um gráfico em linhas agora. Então vai aparecer uma telinha parecida com isso aqui, depende da versão do Excel que vocês vão estar utilizando. Então aqui no porcentagem acumulado, no laranjinha, para mim que eu selecionei, vocês vão modificar aqui e vão selecionar esse item, linhas com marcadores. Então já vai aparecer mais ou menos assim para vocês. E vocês vão apertar ainda, vão selecionar essa opção de mostrar esta série no eixo secundário. Então isso quer dizer que eu vou estar separando em outro eixo aquela porcentagem acumulada. Então vai dar já essa prévia aqui para a gente, só dar um OK e o gráfico vai ficar mais ou menos assim já. Então, com essa ideia aqui a gente já consegue ter mais ou menos uma noção do gráfico de Pareto. Agora são coisas mais ali visuais que a gente pode estar fazendo, então a gente pode, por exemplo, clicar em cima da série aqui, da série laranja, clicar em adicionar rótulo de dados, então já vai aparecer a porcentagem para a gente. Então já facilita um pouquinho para identificar aonde que vai dar os 80%, quais são os itens principais aqui que a gente vai estar trabalhando. Faço isso também aqui para adicionar os rótulos na outra unidade, fica mais, não é necessário, não é extremamente necessário, é mais uma questão visual também. Mas então a partir disso a gente já tem aqui o nosso gráfico de Pareto que a gente pode estar utilizando para
identificar quais que são os itens mais relevantes em qualquer série, seja na parte do orçamento, seja na identificação do problema. Então, acaba sendo bem interessante desse ponto de vista aqui. Então, mais ou menos isso aqui é o gráfico de Pareto. Tem algumas condições que a gente pode fazer ainda para melhorar? Sim, a gente pode vir aqui modificar os eixos. Vou mostrar rapidinho porque não é essencial, mas a gente pode deixar os eixos já nos limites certos dele aqui. Daí fica um gráfico um pouquinho mais ajustado e tal. Pode modificar a cor, mas isso aqui já não tem nada a ver, né? Então, vocês podem ter essas condições, mas aqui já está o gráfico que vai auxiliar vocês sempre que vocês estiverem fazendo alguma atividade. Aqui são poucos itens, mas geralmente quando a gente trabalha com orçamento, a gente tem aquela lista infinita de itens lá, com 500 itens, por exemplo, pode ser bem relevante, porque a gente vai tratar ali, em vez de 500 itens, talvez com 30, 40 itens que são mais relevantes, mais impactantes ali para o nosso orçamento, a gente consegue estar eliminando ali uma boa demanda de tempo. Então beleza, alguém ficou com alguma dúvida como que faz aqui o gráfico? Passei muito rápido, alguma coisa assim? É, beleza, então tenta rever o vídeo ali, alguma coisa assim, ou quer que eu explique de novo? Alguém quer que eu explique de novo? Beleza. Vocês têm que tentar fazer, pessoal, e é por isso que eu vou passar um trabalhinho para vocês tentarem refazer esse Pareto aqui. É bem similar, então, basicamente vocês têm que fazer exatamente o mesmo procedimento que eu fiz agora aqui na aula, só que são dados diferentes, então só para não ficar o mesmo gráfico, né? Então eu passei aqui alguns dados diferentes para vocês. O que eu quero que vocês entreguem? Eu quero que vocês identifiquem ali quais que são os principais problemas, então os problemas ali relevantes para 80% dos casos. Então vocês vão buscar aquele mesmo 80% ali, esse mesmo aqui, ó. Então aqui no caso seriam esses três itens: o piso cerâmico, o azulejista e a pia de aço. Aqui seriam os itens que vocês vão estar buscando. Aqui vai dar um pouquinho diferente, né, na nossa projeção aqui. Mas então são esses itens, os 80% que vocês vão estar procurando ali. Então vocês vão estar salvando isso, vão estar ali fazendo no Excel. Não precisa estar fazendo todo o gráfico bem bonitinho, desde que vocês identifiquem ali, vocês façam só talvez a primeira etapa do gráfico no Excel e vocês já identifiquem tudo os 80%, beleza. Vocês vão escrever ali para mim bonitinho e vão estar enviando ou em Excel ou em PDF para os forms aqui, no caso para o matutino, para esse link aqui, depois para o noturno outro link. Mas então vocês fazem ali bem com calma, bem tranquilinho de fazer e enviam para mim. Então quem quiser fazer esse gráfico aqui, eu já acho bem bacana porque vocês conseguem ter uma resposta visual. Mas, por exemplo, quem já fizer só essa tabela aqui e já conseguir obter a resposta, então já vai falar para mim lá, vai separar, vai escrever aqui embaixo. Os principais itens são piso cerâmico, azulejista e pia de aço. Já está suficiente, já está tranquilo, podem enviar lá para mim. E vocês têm até o dia 3/6 para fazer isso. Então, uma semana ali para estar realizando essa atividade vai valer 350 pontos. Eu posso fazer. Uhum. Não, eu posso fazer sim. Uhum. Eu faço em slides ali, daí eu posto junto com o PDF da aula. Não. Então, pessoal, eu sei que passou um pouquinho do horário hoje, mas a aula é um pouquinho mais comprida, né? A gente tem que suprir o conteúdo ali. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode ficar à vontade. Caso contrário, estão dispensados por hoje.